Antes da fundação do mundo, um povo foi eleito para a santidade e o amor. Antes que a humanidade caísse, Deus o predestinou para filhos de adoção por meio de seu herói. Nele o Criador revelou o mais antigo dos seus arcanos: congregar todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, em uma família. Uma geração eleita de reis sacerdotais, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Seguimos em nossa jornada. Essa série parte de uma perspectiva particular do que as Sagradas Letras revelam sobre a humanidade, sua origem, propósito e destino, e, portanto, não deve ser entendida como absoluta e nem se propõe a ser. Na era em que os filhos dos homens redescobriram o domínio do bronze, o Deus glorioso apareceu a Abraão e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Pela fé, Abraão obedeceu ao chamado e saiu sem saber para onde ia. Nenhuma herança lhe fora dada aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Mas Deus lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos, e que em sua linhagem seriam benditos todos os povos da terra. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o arquiteto e construtor é Deus. Deste Abraão já amortecido, descende uma multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. E essa descendência foi peregrina em terra estrangeira, escravizada e maltratada por 400 anos, obrigados a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, um menino extraordinário. Pela fé ele foi escondido 3 meses por seus pais, que não temeram o mandamento do rei. Quando abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. E ele foi educado em toda a ciência dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Sendo já grande, ele recusou a glória da realeza, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco desfrutar do pecado. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e fugiu para a terra de Midian, e lá habitou como estrangeiro. Passados 40 anos, lhe apareceu numa sarça vestida de chama, o Deus de seus antepassados. E o próprio Deus o enviou para ser líder e libertador de seu povo. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Na congregação no deserto, desde o monte Sinai recebeu palavras vivas para transmiti-las ao povo, a lei divina gravada em tábuas de pedra. Movido pelo Espírito, ele disse ao povo: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Pela fé, os profetas falaram as palavras de Deus várias vezes e de muitas maneiras ao povo, guiando e preparando o caminho para aquele que havia de vir. Estes, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, da fraqueza tiraram forças, se esforçando em batalha e pondo em fuga os exércitos inimigos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma superior ressurreição. Andaram vestidos de peles, desamparados, aflitos e maltratados, errantes pelos desertos e montes, e pelas cavernas e covas da terra. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E na plenitude dos tempos, Deus cumpriu a promessa feita pela boca de Moisés, enviando o libertador. O que antes falara pela boca de profetas, então falou por meio de seu próprio Filho, que mesmo subsistindo em forma de Deus, se esvaziou e, assumindo a forma de servo, tornou-se à semelhança dos homens.
Ele veio para o seu povo, mas ele não o recebeu. Mas a todos aqueles que o receberam, lhes foi dado o direito de fazerem parte da família de Deus. Pois a descendência de Abraão não é a linhagem de carne e sangue, mas aqueles que de todos os povos compartilham a sua fé, os quais por meio de Cristo foram feitos idôneos à herança dos santos na luz. E aqueles estrangeiros que antes nem sequer eram povo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, pela fé se aproximaram. E de judeus e estrangeiros, Cristo fez um só povo, derrubando o muro que dividia. Criou em si mesmo dos dois um novo homem, e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um só corpo. Ele evangelizou a paz aos que estavam longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Porque ele, com a sua morte, reivindicou pessoas de toda tribo, e língua, e povo e nação. De maneira que não há mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Uma só árvore, cujas raízes se encontram no povo de Abraão, mas os ramos enxertados de todos os povos da terra. Um só edifício, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Dessa multidão incontável de justos das eras passadas e corrente, Deus constituiu sua universal Assembleia e Igreja dos primogênitos, tendo ela, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não do homem. Em tudo atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em sua carne mortal. Sabendo que ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, o interior se renova de dia em dia, e que essa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória, acima de toda comparação. No presente momento, os filhos de Deus não se manifestaram como haverão de ser, mas sabemos que, quando o herói se manifestar, todos serão semelhantes a ele. Portanto, toda a natureza criada anseia que esses filhos se manifestem para libertá-la da decadência em que se encontra, para sua gloriosa liberdade, pois eles reinarão sobre a terra. Eu sou Hugo Magal e peço que continue conosco nessa aventura. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar toda essa série de vídeos. Caso tenha gostado, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Até a próxima!